Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando a segunda edição do Agricultura BR nesta quinta-feira. Para você ligado aqui na programação do Canal do Boi e também na TV Imaculada Conceição. Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui para você receber todas as informações que a gente tem sobre o agronegócio nesta reta final de semana. Bom, no programa de hoje nós vamos ver que o greening já atingiu 19% dos pomares em São Paulo e Minas Gerais. E vamos trazer também a atualização do mercado financeiro e futuro, além da cobertura de uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina, a 42ª edição da Expo Inter, que está sendo realizada lá em Esteio, no Rio Grande do Sul. Bom, a União Europeia anunciou recursos, medidas de emergência, na verdade, para ajudar agricultores do bloco que estão sendo atingidos aí por uma das piores secas da história. E eu vou até São Paulo agora, vou conversar com a jornalista Sara Kirchhoff, porque parece que essa situação climática aí está prejudicando não só aqui no Brasil, né, Sara? Uma ótima tarde para você. Pois é, Adriano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A situação realmente ficou bem complicada lá na União Europeia e o país mais afetado por lá é a França. A seca, como você falou, foi a pior aí dos últimos anos e por isso o governo acabou anunciando algumas medidas, entre elas a antecipação de subsídios para os produtores, que são normalmente concedidos, que seriam então antecipados, e também a atenuação de algumas regras verdes, regras de meio ambiente, tudo isso para ajudar o setor. O que os produtores de lá querem? Eles querem aquele mecanismo de calamidade agrícola, acionar o mecanismo de calamidade agrícola, pedindo então um valor para o governo, um auxílio, E esse valor ele seria inclusive 20 vezes superior àquele oferecido pela França para o Brasil em relação às queimadas na floresta amazônica. Então seria um valor de 400 milhões de dólares para auxiliar esses produtores do bloco econômico da União Europeia nesse momento aí de fragilidade por lá. Então uma situação bem preocupante. Esses subsídios normalmente eles são concedidos, então eles seriam antecipados para os produtores conseguirem continuar produzindo, e reverterem alguns prejuízos aí que aconteceram aí nos últimos tempos. O verão foi bastante complicado na Europa e as intempéries foram de diferentes naturezas. Algumas regiões, por exemplo, enfrentaram 2 ondas fortes de calor nos meses de junho e julho e outras regiões registraram queda de granizo, o caso de regiões no país, em Portugal e também na França. Situação distinta, então, conforme as regiões. As culturas com a colheita mais tardia são as mais prejudicadas: beterraba, milho e legumes, que sofreram muito com a falta de água, que está provocando queda no rendimento dessas culturas que eu acabei de falar. Há também fortes tensões na pecuária, em razão dos problemas nas pastagens e redução da oferta disponível. A seca atinge 85 dos 90 departamentos franceses. Como eu falei, a França é o país mais afetado, Foi quase 100% afetado, então, o território francês. Uma seca inédita e o país está com 30 a 40% menos de atividade pluviométrica, como declarou o presidente da Federação dos Agricultores da França. Ele estima, então, com isso, que a produção francesa do milho, olha só, ela deva ter uma queda de 20 até 30% na atual safra. Queda na produção de frutas e legumes também, que varia entre 10% a 20%. E ao mesmo tempo em que a colheita vai encolhendo, os custos aumentam para os produtores, naturalmente. Os animais vão se alimentando com produtos de fora, então, por 8 meses. Eles devem receber produtos de outros países por 8 meses, enquanto o normal é por 5 meses. Então, outros países aí podem acabar tendo uma demanda maior por parte da França e da situação aí da União Europeia nesse momento. Esse pacote de ajuda anunciado pela União Europeia em Bruxelas, ele prevê que os agricultores europeus eles possam receber até 70% dos seus subsídios diretos já na metade do mês de outubro. E eles também podem receber em setembro 85% da ajuda ligada ao desenvolvimento rural. Situação bastante preocupante por lá. Notícia de destaque aí no jornal Valor Econômico, Adriano. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É com você. Legal, Sara. Até daqui a pouco, então.
O assunto por aqui é a Argentina. E já faz um tempo que eu não falo a respeito da relação de oferta e demanda de soja no país vizinho. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o país portenho pode, na próxima safra, 2019-2020, processar mais de 51 milhões de toneladas. Mas esse é um assunto para logo mais, porque antes eu falo a respeito da produção da Argentina. E a produção da Argentina traz uma recuperação total depois do desastre que teve na safra 17-18, quando enfrentou fortes problemas climáticos. Veja os números comigo. Você tem aqui a Argentina na campanha 17-18, com uma estimativa de 37 milhões, aliás, já confirmado, né? 37 milhões e 800 mil toneladas produzidas. A estimativa para a campanha 18-19 é de 56 milhões de toneladas. A Argentina, normalmente, ela produz entre 56 e 57 milhões de toneladas. Em julho, a campanha 19-20 na Argentina era estimada em 53 milhões de toneladas e agosto 53 milhões de toneladas também, portanto, sem alteração aqui. Eles vão acreditando numa área agora para a Argentina na campanha 19-20 ligeiramente menor. É importante ressaltar que a Argentina cultiva soja e milho ao mesmo tempo, e isso faz com que se tenha opções pelas áreas. Vamos saber agora como é que está a Argentina em relação à exportação. Eu ressalto que a Argentina ela não é um grande exportador de soja em grãos, apesar de ser o terceiro maior player do mercado. Mas quando você compara com o segundo, que é os Estados Unidos, e o Brasil, que é o primeiro, você vai ver que a Argentina está muito mais próxima ao Paraguai, que é o quarto, do que ao segundo colocado, porque os números são menores. A Argentina, na verdade, é um grande exportador de farelo de soja e óleo de soja. Vamos ver na tela aqui como é que fica a exportação argentina. Você tem aqui a campanha 17-18, altamente prejudicada pela seca. Como tinha menos soja disponível, também houve menos soja para exportar. Então, foram 2 milhões e 110 mil toneladas. A safra 18-19, os argentinos devem exportar 7 milhões e 750 mil toneladas, enquanto que a 19-20, desde julho, vem vindo com uma expressão de que deve ter embarques registrados de até 8 milhões de toneladas. É o número que destacamos aqui em relação à Argentina para as exportações. É o terceiro maior player? Sim, mas em termos de soja em grãos, ela fica mais contida, principalmente ao se comparar com o maior exportador Brasil e também aos Estados Unidos, que é o segundo maior exportador. Falo agora de outros números relacionados à Argentina, porque a Argentina, como eu disse, é um dos grandes processadores de soja no mundo. Vamos ver então esses dados. Esses aqui mostram o processamento esperado no país vizinho. Na campanha 17-18, mesmo com a quebra da safra, o processamento foi de 43 milhões e 630 mil toneladas. Você vê que ficou acima, inclusive, do que a Argentina produziu, mas a Argentina sempre vira os seus estoques muito elevados, bastante altos, é um destaque que sempre trazemos aqui no Agricultura BR. Na campanha 18-19, os argentinos devem encerrar a safra com 47 milhões e 900 mil toneladas. Já desde julho, vem sendo estimado para a safra de 2019-2020 um processamento de soja na Argentina em 52 milhões e 150 mil toneladas. Bom, soja em alta lá em Chicago nessa manhã, dólar operando acima dos 4,10. Nós vamos voltar agora até São Paulo, vamos voltar até a Bolsa Brasileira de Mercadorias para saber mais informações da Sara. Sara, quando a gente conversou hoje cedo no Bom Dia Produtor, tudo era muita especulação a respeito dessa movimentação de dólar, de bolsa. A gente chegou até a comentar que ontem a bolsa deu uma leve recuperada, tímida, mas recuperou um pouco. O dólar continua nas alturas. Agora que está tudo funcionando por aí, o que você destaca para a gente? Vamos então aos números, né? Você falou aí desse dólar que a gente falou logo mais cedo, né? Que foi do encerramento de ontem. Ontem a moeda norte-americana ficou praticamente durante todo o dia e terminou o dia muito próximo da estabilidade, com uma leve queda de 0,01%. Agora a situação é diferente, viu, Adriano? O dólar novamente avança na comparação com o real.
A valorização da moeda norte-americana nesse momento está em 0,24% e o dólar está no patamar de R$ 4,16 mais 55, né? R$ 4,16, um pouco acima disso, o dólar comercial nesse momento. Dólar 4,16 mais 0,9 agora atualizando, mas está no patamar de R$ 4,16. Isso o dólar comercial, né? Porque o dólar turismo tem um valor ainda mais elevado. E no acumulado do mês, inclusive, a moeda norte-americana já sobe em torno de 9% frente ao real brasileiro. Então, uma disparada do dólar, né, que a gente falou logo cedo também. Tem ações aí do Banco Central essa semana, ações inéditas, inclusive, no mercado de câmbio, mas ainda assim, hoje a moeda volta a subir frente ao nosso real e sobe lá fora também naturalmente. Enquanto isso, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, também tem alta hoje, uma valorização de mais de 1%, agora 1,21%, e Bovespa opera aos 99.382 pontos. Principal índice da Bolsa de Valores subindo, então, consolidando a terceira alta seguida. E o movimento natural seria o contrário, né? O dólar está caindo, a Bolsa subindo ou vice-versa, mas nesse momento os dois estão operando para cima. Fatores externos continuam impactando no mercado, tem todas as questões aí envolvendo China e Estados Unidos, medo de uma recessão econômica global, mas por aqui o medo de recessão econômica hoje já não está pairando mais sobre o mercado. Isso porque o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o PIB referente ao segundo trimestre do ano. E o Brasil, olha só, subiu, graças a Deus. O PIB acelerou em 0,4%, quase 0,5% no segundo trimestre desse ano, escapando, então, de um recesso, que era uma grande preocupação que a gente tinha. Esse dado foi divulgado agora pela manhã pelo IBGE. Então, lembrando que no primeiro trimestre, o PIB brasileiro encolheu 0,1% e agora teve uma aceleração de quase 0,5%. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo trimestre de 2018, o PIB subiu 1%, décimo resultado positivo, seguindo nesse tipo de comparação. Já em termos de valores correntes, o PIB no segundo trimestre totalizou aí 1,780 bilhões de reais, dados, como eu falei, do IBGE. O desempenho da economia no segundo trimestre dessa vez foi puxado, olha só, pelos ganhos da indústria, 0,7% por parte da indústria e dos serviços, 0,3%. Já a agropecuária, dessa vez teve um resultado negativo de 0,4%, quase 0,5% aí de recuo. Lembrando que as projeções para o PIB desse ano, o Produto Interno Bruto Brasileiro, a soma de todos os bens e serviços, né, produzidos no país, passou por uma correção, mais uma correção aí no último relatório Focus do Banco Central, uma correção para baixo. E agora os economistas acreditam que o PIB esse ano deverá crescer 0,8%. Resultado, então, que hoje, de certa forma, anima bastante o mercado financeiro aqui no Brasil. Você comentou da soja também, soja novamente buscando uma recuperação em Chicago nessa quinta-feira, ela que vem pressionada aí essa semana por causa do relatório lá dos Estados Unidos, mostrando uma melhora nas lavouras norte-americanas. Isso acabou pressionando a soja essa semana. Previsões de mais chuvas por lá fizeram com que a soja caísse na segunda, na terça-feira. Ontem buscou uma recuperação e hoje novamente opera em alta a soja na CBOT, os futuros da soja. O vencimento para o mês de setembro, olha só, Adriano, 8 dólares e 57 centavos por bushel. Novembro, 8 dólares e 69 centavos por bushel. Janeiro, 8 dólares e 82 centavos por bushel. E o vencimento para o mês de março, pertinho de 9 dólares por bushel, 8 dólares e 94 centavos por bushel. É com você, Adriano. Ok, Sara, obrigado pelas suas informações. Bom, a gente vai ficar atento ao longo de todo o dia aqui nessa movimentação do mercado financeiro. Logo mais, a Sara volta dentro do Mais Pecuária, trazendo para você tudo que for destaque, toda a movimentação de dólar e bolsa ao longo desta quinta-feira. Bom, e agora é hora de intervalo comercial por aqui. Logo depois, na volta, nós vamos levar você até Esteio, no Rio Grande do Sul, saber o que é destaque na feira no dia de hoje. E você também vai ter todos os números do milho brasileiro, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Fica por aí, eu volto já. Bom, agricultura de volta. Você já almoçou? Já comeu? Aqui para nós, no Mato Grosso do Sul, ainda está cedo, 11 e pouco da manhã. Às vezes você aí em outra parte do Brasil já almoçou. Mas eu vou te levar agora até Esteio, no Rio Grande do Sul, para você passar vontade com a gente se você não almoçou ainda. Como forma de valorizar, né, a importância, chamar a atenção para a importância do leite e seus derivados na economia do estado, hoje o pessoal lá de Esteio resolveu extrapolar
produziram uma pizza gigante lá, com muito queijo, e a Annelise Nicolò está acompanhando toda essa aventura gastronômica lá e vai nos trazer as informações. Então nós vamos agora ao vivo, até Esteio bater um papo com a Annelise. Annelise do céu, você quer judiar da gente, trazendo uma imagem dessa, nesse horário, para gente que não comeu nada aqui ainda, né? Boa tarde. Boa tarde, Falheiros. Pois é, uma judiaria, né? 80 quilos de queijo foram usados para fazer essa pizza gigante, que além de gigante, todo mundo está falando aqui, muito saborosa. Essa iniciativa aqui da APIL, que é a Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, é com certeza, né, para incentivar a produção de lácteos aqui no estado. E o Peterson foi o pizzaiolo responsável por fazer essa maravilha. Isso. Muito trabalho. Enorme, bastante. Continua ainda, né? A gente agora está numa fase final já de cortar a pizza. Foram mais ou menos 1000 pedaços, então foi pizza que não acabava mais. E ainda está terminando aqui. Peterson, vocês usaram toda uma estrutura, né, com guindaste para poder produzir esse material. Sim. Graças à APIL, a iniciativa deles de organizar tudo isso, organizar toda essa logística que foi possível a gente quebrar o recorde. Esse recorde já era nosso, por isso o pessoal da APIL nos procurou justamente para integrar o produtor com o cliente final, com quem produz, com quem utiliza o queijo, né? Então tu está satisfeito? Mas, realmente, para se fazer uma pizza boa, precisa de um bom queijo. Maravilha. Olha só, para falar sobre queijo, nada melhor do que o presidente aqui da APIL. Conta pra gente por que dessa iniciativa, o que vocês queriam com isso? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que o povo gaúcho merece isso, né? As pessoas que vêm para a feira, para a Expo Inter, que é uma vitrine, e nós viemos aqui que nós somos parceiros do produtor rural, né? Nós, para produzir queijos e derivados, precisamos do produtor no campo, né? E nós temos todo um trabalho no Rio Grande do Sul desenvolvido pelo produtor, pelas instituições, tá? E onde a gente faz parte. Então nós estamos trabalhando em cima da qualidade, né? Nós temos que mostrar os produtos gaúchos, a qualidade do produto gaúcho, partindo da propriedade do leite, os queijos, né? E mostrar que uma boa pizza se faz com bom queijo, com bom requeijão, com bons queijos. É isso que nós mostramos. É saborosa, né? É uma grande pizza, é uma atração, o público gostou, né? E acho que isso é importante, é uma novidade, né? Mas o mais importante é também a gente estimular o consumo dos produtos lácteos. Hoje no Brasil, nós já temos uma parte do consumo de produtos lácteos sendo substituído por produtos análogos, produzido com gordura vegetal, produtos transgênicos, tá? Produtos elaborados. Então, nós comemos pizza, às vezes, compramos no supermercado ou em pizzaria, nós imaginamos que estamos comendo um queijo mussarela. Às vezes é um queijo processado, que praticamente não tem nada de leite. A borda de uma pizza, tá? A gente fala requeijão, a gente vai ver, é só gordura vegetal e transgênico. E o consumidor não toma conhecimento. Então, é importante, é um alerta. O consumidor, quando vai numa boa pizzaria ou na pizzaria, pergunta, é requeijão? Que produto é esse? O queijo, é queijo processado? O consumidor tem que saber o que está comendo. Exatamente, principalmente quando vai numa pizzaria, num restaurante. Quando ele vai no supermercado, ele vai ler o rótulo do produto, lá está escrito, né? Então o produto está registrado lá, ele sabe o que está comprando. Então há uma tendência, não diria uma tendência, mas em função da economia brasileira, tá? O consumidor procura sempre um produto mais barato. E muitas vezes ele é enganado por ter um produto mais barato, ele não sabe o que está consumindo. Está comendo algo similar, que ele não sabe também a qualidade desse produto, né, e a origem desse produto. Então é um alerta. Eu acho que nós tentamos demonstrar isso, é oportunidade, acho que a imprensa ajuda muito, né? É fundamental o trabalho da imprensa para que o consumidor brasileiro, realmente, se o produtor faz um trabalho no campo, para ter um leite de qualidade. Nós temos uma estrutura de logística, uma indústria de transformação, o produtor tem que consumir produtos corretamente, né, e produtos de qualidade, que é o que o povo brasileiro e principalmente os gaúchos merecem. Maravilha, presidente. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado a vocês, obrigado a toda a equipe que se envolveu dentro desse projeto, né? Foi um sucesso, a gente está muito feliz com isso. Eu diria que o povo, a população, sai ganhando com a informação e com o sabor da pizza. Com certeza. E olha só, Falheiros,
fiquei com medo até de não ter mais pizza para mostrar para vocês. Olha o pedacinho que sobrou aqui. Eram mais de 3,5 metros de diâmetro e agora está quase no finalzinho. Mas o importante é que a gente conseguiu mostrar essa iniciativa, até porque o Rio Grande do Sul conseguiu, né, recuperar a segunda posição aí do país na produção leiteira. Eu volto contigo e mais tarde com mais informações aqui da Expo Inter. Valeu, Nelis, obrigado. Esse pedacinho ficou aí, é todo seu. Divirta-se. A título de curiosidade aqui, ó, como a Nelis destacou, 3,5 metros de diâmetro, 160 quilos pesou essa pizza e foi partida aí em mais de 1.500 pedaços. Muito legal, né? A Expo Inter trazendo muita informação bacana neste ano de 2019. Bom, e falando em produção de leite, nós vamos ver agora como a utilização do milho reidratado na alimentação do gado leiteiro tem alavancado os negócios de uma família em Minas Gerais. A reportagem é da Emater, em parceria aqui com o Canal do Boi. O milho é muito usado na alimentação do gado de leite, mas por ser um grão muito duro, ele é de difícil digestão para ruminantes como os bovinos. O professor da UFLA, Marcos Pereira, e sua esposa Renata, que é pesquisadora da IPAMIG, estudam há cerca de 15 anos formas de melhorar a digestibilidade do material pelo rebanho e concluíram que o milho reidratado é a técnica mais indicada. Então, a digestibilidade do milho reidratado, ela é conseguida porque a gente tem 3 fatores aí atuando. Uma seria a moagem do material, o outro seria a hidratação do material e o outro seria a conservação, ou seja, a silagem. Então, dessa maneira, você consegue uma melhoria da digestibilidade, fazendo com que o animal coma menos e produza a mesma quantidade. O casal é proprietário da fazenda São Francisco, em Jaci, o município vizinho a Lavras, no sul de Minas. No sítio de 10 hectares, eles têm 50 vacas holandesas com uma produção diária de 35 quilos de leite cada. A fazenda serve de estudos para o casal, que realiza diversos experimentos, como a medição do consumo individual de cada vaca. Tudo é detalhadamente anotado. Com base nesses dados, o casal comprovou a eficiência do milho reidratado na dieta das vacas. A adoção do sistema traz ainda outras vantagens. Primeiro seria o armazenamento dessa silagem, né, que pode ser feito em silos menores, mas que vão ser dimensionados de acordo com a necessidade que você tem no consumo da dieta. A outra vantagem seria o condensamento da atividade, né? Então não moer fubá todo dia e sim fazer a silagem que pode ser feita, por exemplo, em um dia. E a outra, que é uma das vantagens que a gente viu em termos de experimento, é a maior eficiência, uma melhor eficiência alimentar, que com a digestibilidade o animal acaba comendo menos e produzindo a mesma quantidade de leite ou até mais. A moagem do grão pode ser feita com diversos equipamentos, de acordo com o volume a ser ensilado. O triturador de grãos é o ideal para os silos de tamanho pequeno a médio. Uma coisa importante é hidratar de forma homogênea. Certo? Então a gente adaptou alguns canos aqui nesse moinho, esse é um moinho normal de grãos, né? Então à medida que o moinho vai moendo, já vai saindo uma água numa vazão que a gente regula. A gente busca ter mais de 30% de umidade no momento da ensilagem. Ideal mesmo, entre 30 e 40, 35 é uma meta bem comum. Se a água não for bem homogeneizada, ela pode causar fungo na silagem. O professor também chama a atenção para o tamanho das peneiras usadas no triturador. Então, no silo que a gente vai abrir logo, rápido, a gente moe fino. Muitas vezes a gente moe fino até só a boca do silo, na hora que você vai abrir, né? Posso moer mais grosso e no final da silagem você usa uma peneira mais fina para o que você for usar mais rápido. O que é usar rápido? Menos que 30 dias. Se você for ensilar mais que 30 dias, mais ou menos, né, você pode usar uma moagem mais grosseira. O bom armazenamento da silagem também é importante para garantir um alimento de qualidade na ração do rebanho. Então, no caso, a gente forrou as paredes, forra o fundo, né, que é uma coisa que não se faz normalmente em silagem de planta inteira de milho, né, e mais porque o alimento é um concentrado, é uma ração, a gente não quer ter perda nenhuma. Coisa importante, na hora de descarregar, tirar reto
e 15 a 20 centímetros por dia aqui, ó, certo? Então, por causa da entrada de ar no silo, se você não descarregar pouco, o material vai encontrando com oxigênio e ele vai esquentar, vai dar fungo, pode dar problema. Então é importante descarregar 15 a 20, por isso tem que calcular o tamanho dos silos. Os silos também podem ser concretados. Outra possibilidade, indicada principalmente para pequenos produtores, é ensilar em tambores. Além de ser mais barato, não há desperdício do material. Mas não dá para descuidar na hora de dar a ração. E o manejo do descarregamento é muito importante. O mais rápido possível, antes de ser oferecido aos animais, se você tirar uma silagem e colocar na temperatura ambiente, ela vai esquentar. Isso pode deprimir o consumo. Então a gente descarrega cedo, antes da alimentação. Seguindo esse passo a passo, os pesquisadores aumentaram a eficiência alimentar do rebanho. Achar um grão de milho inteiro no esterco do gado virou coisa do passado. E a produção de leite está maior. Bom, e o último relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aponta que o consumo de milho no Brasil deve crescer neste próximo ciclo. Confira na análise de Fabiano Reis. O assunto por aqui agora é milho e os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a produção brasileira. E de acordo com o Departamento de Agricultura, nós vamos ter dessa campanha 2018-2019 até a 2019-2020 uma estabilidade por cima da produção nacional. É o que eu vou mostrar agora, trazendo aqui os últimos números que foram apresentados no relatório de oferta e demanda deste mês de agosto. Veja só, campanha 17-18, o Brasil produziu 82 milhões de toneladas, houve ali uma redução na área de cultivo, o produtor investiu menos e com isso caiu a produção brasileira. Os preços estavam muito baixos na campanha 16-17. Já na 18-19, a estimativa é de 101 milhões de toneladas. E essa estimativa deve estar muito próxima ao certo, porque é o que todo mundo diz, inclusive a Conab aqui no Brasil. Para a safra 2019-2020, tanto em julho quanto em agosto, o Departamento de Agricultura norte-americano acredita em produção de 101 milhões de toneladas. É por isso que eu disse que deve manter ali uma estabilidade entre a safra atual e a próxima, safra nova, 2019-2020. Um outro dado interessante é falar sobre as exportações brasileiras. As exportações na safra atual podem chegar a 37 milhões de toneladas. E as primeiras previsões para a safra nova já são de 34 milhões de toneladas. Vejam nos números aqui que na campanha 17-18, com uma produção menor, Brasil teve 25 milhões 120 mil toneladas exportadas de milho. A 18-19, os norte-americanos corrigiram para cima, agora a estimativa de exportação em 37 milhões de toneladas. Para a campanha 19-20, tanto em julho quanto em agosto, os norte-americanos acreditam numa exportação de 34 milhões de toneladas, o que não é nada mal para os primeiros números que vão sendo apresentados para a safra nova aqui na América do Sul. O assunto agora é em relação ao consumo interno. O consumo interno você acompanha comigo, porque ele também tem mostrado elevação. Você tem aqui os dados que na safra 17-18 foi consumido 64 milhões e 500 mil toneladas, na 18-19, 66 milhões de toneladas, previsão encerrar dessa forma aqui no Brasil. Em julho, para a campanha 19-20, o Departamento de Agricultura norte-americano acreditava num consumo interno de milho de 69 milhões e 500 mil toneladas. Agora, em agosto, reduz essa estimativa para 68 milhões de toneladas. Mas sempre dizemos que ainda é muito cedo para falar dos números de consumo, depende de outros fatores. Mas 68 milhões de toneladas ainda é um número bastante elevado, como você pode ver, para o consumo interno de milho no Brasil.
Bom, é hora de intervalo comercial por aqui, destacando para você que toda essa série Bezerro de Peso você pode encontrar no nosso portal, no sba1.com, bem como você pode acompanhar também por lá a transmissão desta e de todas as edições dos programas aqui do Canal do Boi, bem como pelo canal, o sba1.com, bem como também pela página do Canal do Boi no Facebook. E se você quiser também interagir com a gente pelas mídias sociais, é só você nos procurar aí no Instagram, @canaldoboi1. E deixo aqui também a orientação para você que se você precisar sair e está acompanhando a gente pela televisão, não perca a oportunidade de ficar sempre bem informado aqui. Baixe o aplicativo SBA Play e nos leve com você aí toda a programação ao vivo também na palma da sua mão no seu smartphone. Quer interagir com a gente? Está na sua tela aí, ó. 996562266 é o WhatsApp aqui do programa, não deixe de participar. Bom, no próximo bloco você vai ver que o greening já atinge 19% dos pomares em São Paulo e também em Minas Gerais. São 12 horas e 53 minutos, eu volto já. Bom, já estou de volta e a Embrapa, o Fundecitrus e a Fundação de Pesquisas Agroindustriais de Bebedouro, a FUPAB, assinaram um convênio de cooperação para a criação de unidades para pesquisar problemas da citricultura. O principal objetivo é ajudar no combate ao greening, uma doença causada por uma bactéria que há 15 anos foi o principal problema fitossanitário para a produção de laranja, tanto aqui no Brasil, bem como lá nos Estados Unidos. Sobre este assunto, Walter Pulga Júnior conversou lá em São Paulo com o agrônomo Guilherme Rodrigues da Fundecitrus. Acompanhe. Guilherme, obrigado por ter vindo. Vamos agora falar um pouco sobre o que preocupa muito quem trabalha com citricultura, que é o avanço do greening em São Paulo e em Minas Gerais. O Fundecitrus acompanha a evolução do greening nos laranjais dessas duas regiões. Exatamente. Temos quase 20% das plantas contaminadas. O número desse ano, o greening atingiu 19% das plantas no estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. São mais de 37 milhões de árvores. Exatamente. Todas essas árvores estão agora no campo doentes. Esse é um raio-x desse ano de como a doença está. Isso significa que ela avançou bastante, né? Por que a doença avança tanto? Ela avançou. Se nós olharmos os últimos números, ela vem crescendo, não tão rápido quanto foi alguns anos atrás. Então, ela saiu de 18% no ano anterior para 19% nesse ano. É um avanço, e isso é preocupante. O número ele não é baixo. A nossa missão, na verdade, é conseguir retornar essa situação. E a hora que a gente olha o estado de São Paulo, esse número está muito bem distribuído. Na verdade, a gente tem regiões com 1% de doença e outras com 50% das plantas doentes. Então, há uma grande variação dependendo da região do estado. Então, é uma missão do Fundecitrus realmente viabilizar o manejo para o citricultor. É muito difícil controlar o greening. Já dizimou plantações nos Estados Unidos, prejudicou muito também na Ásia. Nós ainda temos algum controle sobre o avanço do greening ou é incontrolável? Se nós olharmos o levantamento desse ano, é possível ver que algumas regiões, o número, na verdade, ele travou, ele não avançou, e existem regiões, inclusive, que o greening diminuiu. Então, é possível, sim, com o manejo que nós temos hoje, com as técnicas que nós temos hoje, principalmente na hora que você, além de fazer tudo dentro do seu pomar, começa a mexer fora da sua propriedade, num raio próximo ali de 5 quilômetros, é possível você diminuir a incidência da doença. Você já esteve aqui outras vezes, e também outros pesquisadores do Fundecitrus, que acompanham a evolução do greening, alertando para os pomares abandonados. Ainda temos muitos pomares abandonados que prejudicam o produtor que é profissional? Temos, infelizmente, não são muitos, mas o número ainda permanece. Nós tivemos uma diminuição do ano passado para esse, que é uma boa notícia, mas um pomar abandonado é suficiente para produzir milhares de insetos, todos contaminados, porque as plantas ali estarão contaminadas. Então é um grande criadouro do inseto vetor. Quem abandona pomar causa muito problema. Resumindo, é isso. Com certeza, causa problema para toda a região, né? Imaginando que o vento leva esse inseto longe, um pomar abandonado causa um prejuízo tremendo para a região toda. Segundo o relatório do Fundecitrus, nós temos o greening atingindo 55% dos laranjais, né? Das laranjas, dos pés de laranjas, na região de Brotas, 48% em Limeira, no interior de São Paulo, região
tradicionalmente de citricultura. Em Duartina, em São Paulo, já cai para a faixa de 32% aproximadamente. E vai diminuindo. Matão, por exemplo, no interior de São Paulo, também tem vamos dizer, uma contaminação menor. Por que Brotas e Limeira estão muito contaminadas? Existem dois fatores principalmente. A doença ela surgiu ali em Araraquara em 2004. Então existe o gradiente de dispersão da doença. Então com o passar do tempo ela foi se disseminando para todo o estado de São Paulo. E existe a questão climática, que favorece tanto o inseto quanto a bactéria. Então esses números que você mencionou mais altos, se a gente visualizar o mapa de São Paulo, eles estão todos numa região central ali, de leste a oeste, mais numa região central. À medida que nós vamos para os extremos, para o norte, Triângulo Mineiro, ou mais para baixo no sudoeste, a temperatura desfavorece a bactéria. Então os índices também são menores, além do que a doença está caminhando para esses locais, só que tem esse impedimento do clima. Agora, já nesse miolo do estado de São Paulo, Limeira, Brotas, são regiões tradicionais de citricultura, muitas propriedades pequenas, que é onde o número da doença é maior. Então, 19% é a média do estado, só que se a gente pegar só as propriedades até 10 mil plantas, esse número pulou para 40%. Ou seja, é um número muito alto. É muito alto. Você ressaltava há pouco antes de gravarmos esta entrevista que Minas Gerais não tem uma contaminação tão acentuada quanto São Paulo. Por quê? O clima ajuda Minas Gerais? Ajuda. O calor ele desfavorece a bactéria. Então, mesmo com a presença do inseto vetor lá, ele não consegue adquirir a bactéria porque ela está em menores quantidades, vamos dizer assim, a titulação dela é menor, consequentemente ele não consegue transmitir. Isso vale também para o sudoeste do estado de São Paulo. Itapetininga e Triângulo Mineiro, por exemplo, eles estão em índices de 1% ou menor do que isso. O que é muito bom, o clima ajuda. Ajuda. Agora, o prejuízo com o greening já é estimado pelo Fundecitrus? O que nós perdemos com toda essa contaminação? É estimado. Todo ano é feito o acompanhamento da queda de fruta e os motivos da queda. Se é queda natural, se é greening, se é mosca e furão, que foi um grande problema na safra passada. Então, o greening derruba na ordem de 2 a 5% da produção anualmente. É preocupante. É preocupante. É prejuízo. E vai avançando se não tomar cuidado. Infelizmente. Se você tivesse que dar um recado para o produtor agora, para quem trabalha com citricultura, e quem está perto da citricultura, tem lá seu pomar, o que você diria, o que é preciso fazer urgentemente para contribuir e evitar o avanço do greening? Bom, para o produtor nós já temos um pacote muito bem desenvolvido. Eu quero frisar aqui só a necessidade de agir fora da propriedade. Dentro da propriedade já está enraizado no produtor, ele sabe o que deve ser feito. É necessário se preocupar com o que está fora. E se você, morador, sitiante, mora perto de algum produtor comercial e tem plantas de citros, e muito provavelmente elas vão estar doentes porque não receberam o controle, ajude a citricultura, porque é um setor que emprega muita gente. Na verdade, é a cultura que mais emprega por área é os citros. Então, com uma simples ação de troca dessa sua planta doente por uma outra espécie de fruta, você resolve, você ajuda o pomar comercial ali vizinho a você. Bom, está aí o recado do Guilherme Rodrigues, engenheiro agrônomo do Fundecitrus. Ajude, contribua para evitar que o greening avance mais no estado de São Paulo e também no Triângulo Mineiro. Muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Voltamos a Campo Grande. Bom, os cuidados com o café produzido em Minas Gerais, desde o plantio, produção até a comercialização do grão, tem feito o produto mineiro de se destacar até mesmo fora do Brasil. Você vai conhecer um pouquinho mais agora deste processo, dessa produção, na reportagem, mais uma reportagem que a gente exibe para você aqui numa parceria com a Emater Minas Gerais e aqui com o Canal do Boi. O orgulho de fazer um bom trabalho e ter o devido reconhecimento está sempre presente no dia a dia de Dona Sebastiana e seu filho Júnior. Eles mantêm com carinho os troféus e diplomas recebidos em concursos regionais e nacionais. Provas de que o café produzido no sítio Moinho Grande, em Espera Feliz, na zona da Mata Mineira, é realmente especial. Porque no mesmo ano que nós entramos, ficamos em 14º lugar, em 2013, e ajudou demais, que nós já vendíamos. Aí o meu café já foi para o Japão, no primeiro ano. Aí vendi o café a R$700.
O trabalho na lavoura, de 7 hectares e cerca de 20 mil pés plantados, envolve toda a família de Dona Sebastiana. Além do filho, estão na lida um irmão, uma irmã e até o neto. É preciso cuidar para que as plantas estejam sempre sadias e com boa produtividade. Na hora da colheita, o cuidado é para separar apenas os grãos maduros, que podem ser vermelhos ou amarelos, dependendo da variedade. O caminho para conseguir um café de excelente qualidade e premiado é muito árduo e longo. Ele começa lá na lavoura, com a colheita dos grãos um a um, no momento certo de maturação. Depois eles são descascados e vêm aqui para a secagem. Depois de um longo período de secagem, é que eles estão prontos para ir para o mercado consumidor e até para o exterior. Um dos segredos para a qualidade excepcional do café é mexer os grãos no terreiro a cada meia hora durante todo o dia. Esse processo evita a fermentação, que estraga o sabor da bebida. A estufa coberta é outro cuidado importante para manter a umidade longe dos preciosos grãos. São tecnologias simples, mas eficientes, que os cafeicultores atendidos pela Emater de Minas Gerais conhecem bem. A Emater foi 100% na mudança da nossa vida de produzir café. Hoje a gente fazemos parte da certificação e através, junto desses trabalhos de produzir café especial, hoje a gente temos estufa, temos ensopador de café, temos terreiro suspenso. Mudou muito o nosso jeito de produzir café. Antes era commodities, praticamente era quantidade. Hoje nós temos qualidade junto talvez com a mesma quantidade. A propriedade de Dona Sebastiana é uma das certificadas pelo programa Certifica Minas Café do governo do estado. Isso significa que toda a produção segue rígidas normas técnicas, ambientais e trabalhistas. Outro benefício da certificação está na melhoria da gestão das propriedades, pois todas as etapas devem ser cuidadosamente anotadas. Com esse registro, depois a gente senta com esses produtores e faz o custo de produção dessa propriedade, tanto de talhão por talhão, quanto da propriedade toda. E aí a gente consegue saber o lucro real desse produtor, dessa família, e aonde que ele pode interferir para poder ter uma lucratividade maior. Para se ter uma ideia, a saca com 60 quilos do café arábica comum, chamado de café commodity, era negociada na última semana a R$ 360. Já um café especial chega a ser vendido por mais de R$ 1.000. Mas, nesse momento de baixos preços internacionais, a melhor estratégia ainda é cuidar também de reduzir os custos. O momento agora, o produtor tem que ter calma, tem que racionalizar as suas adubações, aplicar o defensivo com muito critério, ou seja, abaixar seu custo de produção e continuar melhorando a qualidade. Além do cuidado com a qualidade, a produtora Julênia, do município de Carangola, também na Zona da Mata, encontrou nos chamados mercados institucionais de empresas e órgãos públicos a saída para escoar sua produção por um preço mais competitivo. Então, no momento que começamos a entregar café para as escolas, para a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual da Educação de Minas Gerais, a Advocacia Geral do Estado adora o nosso café. E agora, ano passado, nós tivemos um evento fantástico que foi a participação na chamada pública da Marinha do Brasil. Foram 53 toneladas que nós vendemos. Hora de mais um intervalo comercial por aqui. Eu vou destacar para você no próximo bloco uma entrevista sobre venda de terra para estrangeiros, um assunto que tem sido bastante discutido no Senado. Eu volto já. Venda de terras brasileiras para estrangeiros. O assunto é polêmico e tem sido aí motivo de muitas pautas discutidas no Senado. E sobre este assunto, Fabiano Reis conversou com um especialista na entrevista que você confere agora. E olha, há um projeto de lei que está tramitando
que faz com que se torne possível a compra de terras brasileiras por estrangeiros. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora com o executivo Orlando Merluzzi, que comenta essa questão dos negócios em torno de terras aqui no Brasil e a sua aquisição por estrangeiros. Vou começar aqui conversando com o Merluzzi. Como é que é o andamento dessa proposta? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Primeiramente, é um prazer falar com os ouvintes do canal do Boi e a minha simpatia para com o programa. Com relação à venda de terras para estrangeiros, eu tenho uma posição definida, progressista. Eu não sou contra o projeto de venda de terras para estrangeiros. Eu acho que é necessário entrar o capital estrangeiro no país para que possamos nos tornar ainda mais competitivos e alinhar o agronegócio brasileiro a toda essa nova tecnologia que está vindo, a parte de inteligência artificial, a parte de robótica, tudo que tem de novidade, porque o agronegócio brasileiro compete lá fora. E lá fora o mercado é livre, e nós somos competentes no mercado exterior para o agronegócio. Então, você veja, por exemplo, em termos de produtividade, o Brasil disputa com os principais países no mundo em termos de produtividade por hectare, principalmente na parte de grãos. Agora, esse projeto de venda de terras para estrangeiros que está tramitando no Senado, da forma como ele está tramitando, não me agrada muito, porque é o projeto 2963/19, ele tem alguns problemas estratégicos. E quando nós falamos de agronegócio, nós estamos falando do setor primário da economia, que é um setor absolutamente fundamental. Então, da forma como ele está tramitando, ele não me agrada muito. Eu acho que precisaria haver uma discussão um pouco mais consistente com os setores da sociedade. Veja, o projeto está disponível na Câmara, no site do Senado, para uma consulta popular e não tem acesso. As pessoas não se interessam por isso. Por quê? Porque existe pouca divulgação. E aí não é uma questão ideológica, de soberania nacional, nada disso. Eu sou favorável à entrada do capital estrangeiro no agronegócio, eu não sou contra a venda de terras, mas da forma como ele está escrito, esse projeto precisaria ser analisado com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. E é preciso rever algumas questões em relação ao projeto para não ter prejuízos ao agronegócio brasileiro? A venda de terras para estrangeiro, ela já ocorre, ela já vem ocorrendo há algum tempo, não é? Nós tivemos, principalmente na década passada, uma grande quantidade de venda de terras para estrangeiro. Isso não é ruim para a economia. O que nós precisamos entender a partir de agora é que na década passada e hoje, quando você compara o que aconteceu na década passada e o que nós temos nos dias de hoje, houve uma ascensão no mundo da China. Quem é que vai comprar terra no Brasil? 50% os chineses, 50% o resto do mundo. E aí é que está o problema desse projeto 2963/19, porque ele coloca algumas travas interessantes em termos de fronteira e em termos de dimensão. Embora não esteja muito claro a questão da dimensão, porque ele fala que as terras estrangeiras elas podem alcançar, no máximo, 25% do território de um município. Agora, o que é, em alguns municípios, 25% da área do município, se você transformar isso na área produtiva, pode representar 30%, 40%, 50% da área produtiva naquele município. E algo que não está contemplado neste projeto é a questão das áreas contíguas nos municípios vizinhos. Ora, Fabiana, você sabe que 25% de um território, em municípios como, por exemplo, no estado do Pará, pode ser uma área, pode representar uma área maior do que muitos países na Europa, maior do que a Bélgica. Se você pegar para áreas contíguas, em municípios contíguos, então, são territórios gigantescos. Eu acho que precisaria tomar um pouco de cuidado com isso. Com relação aos chineses e à estratégia,
É muito importante entender a estratégia da China em relação o que eles querem para o mundo. A China tem um projeto muito interessante, eu já escrevi sobre isso, eu falo sobre isso já há algum tempo, que se chama Made in China 2025, ou Feito na China 2025. É um projeto para colocar, e esse projeto está nos trilhos, é um projeto para colocar a China como o principal país no mundo em termos de tecnologia, e ele toca em pontos absolutamente importantes da área tecnológica. Transporte, logístico, marítimo, aéreo, biomedicina, robótica, inteligência artificial, tecnologia da informação e tecnologia em equipamentos agrícolas. Se nós entendemos um pouco mais a fundo esse projeto chinês, esse projeto estratégico chinês, eles estão falando em praticamente terceirizar a produção de alimento com tecnologia. O projeto que nós temos hoje, em tramitação no Senado, de venda de terras para estrangeiros, ele vai ao encontro desse desejo chinês, não de se juntar aos países mais importantes do mundo, mas de substituir os países mais importantes do mundo em termos tecnológicos. Então, terceirizar a produção de alimentos significa, por exemplo, produzir no Brasil alimentos não para os brasileiros, mas para os chineses. E uma outra coisa, Fabiano, que eu vejo aí que precisaria ser melhorada nesse projeto, claro, você não tem como travar a lei da oferta e da demanda, mas o que o estrangeiro vai produzir no Brasil? Soja, feijão, batata, arroz, tomate? Acho que não. Com isso, a gente coloca em risco também a questão dos alimentos da cesta básica. Isso é perigoso, precisamos entender um pouco o efeito desse projeto 2963/19 na economia e os riscos que ele tem. Inclusive, não tem como evitar o risco de inflação no preço da terra. Então, seguramente já há corretores de imóveis rurais esfregando as mãos aí, porque esse projeto pode cair como uma luva para eles. Orlando, mesmo com esses riscos, esse projeto é importante não só para a economia. O que eu acho importante é fazer pequenos ajustes nesse projeto que está em tramitação no Senado. O propósito dele é bom, mais tecnologia, mais empregos, trazer mais investimentos para o país. O propósito é louvável, mas é importante tomar um pouco de cuidado, analisar um pouco mais a fundo esse projeto. Eu acho que esse projeto está merecendo muito mais atenção do que ele está tendo. Olha, setor primário da nossa economia, agronegócio, nós somos muito competentes. O agronegócio, importante, Fabiano, eu falar isso, o agronegócio, ele representa pouco mais de 40% das nossas exportações em valor. E só soja representa 17% das nossas exportações. Não pode pegar um setor como esse, que é o hedging da nossa economia, o agronegócio é o hedging da nossa economia. Não pode pegar um setor como esse e tratar com esse projeto 2963/19 de uma forma assim tão suave como está sendo tratado. Guardadas as devidas proporções, esse projeto precisaria estar sendo discutido com a sociedade, até mesmo como foi recentemente o projeto da reforma da Previdência, porque ele é muito importante para a nossa economia. Não há o que se assustar. Claro, eu me preocupo se o projeto for aprovado do jeito que está. Eu me preocupo que a consulta popular no site do Senado não tem adesão nenhuma. Ninguém está indo lá votar, isso me preocupa bastante. E me preocupo que não esteja havendo uma maior discussão em relação a esse projeto de venda de terras para estrangeiro do que ela merecia, né? Como ela merecia. Então, isso sim me preocupa, porque depois que for aprovado, aí, esse projeto ele mexe com várias leis, ele altera 4 leis, a 4131 de 62, a 5868 de 72, a 9393 de 96 e, principalmente, ele revoga a Lei 5709 de 1971, que é uma lei de quase 50 anos, que vigora até hoje. Então, veja, é um projeto que precisa ser melhor estudado, melhor debatido. Não pode ser simplesmente aprovado, e a expectativa é que seja aprovado esse ano, até novembro. Outra coisa,
Fala-se muito na questão dos investimentos. Os números são chutados, Fabiano. O autor menciona que nós teremos 50 bilhões de investimentos anuais. Isso não tem sustentação, esse número pode ser mais, pode ser menos. A única coisa que eu garanto é que nós vamos ter inflação no preço da terra. E inflacionando o preço da terra vai afetar diretamente a questão do planejamento da sucessão empresarial e familiar, que é um setor que eu trabalho diretamente na sucessão empresarial e familiar, na constituição de holdings ou nas formas de sucessão patrimonial, onde você tem doação e você tem testamentos. Se você inflacionar o preço das terras com os impostos em cima do valor de mercado das terras, olha, isso pode causar um grande problema nas famílias, principalmente no caso de uma sucessão patrimonial não planejada. E aí eu estou falando da parte de quando há um falecimento e a necessidade de um inventário. Portanto, precisa tomar muito cuidado com esse projeto. Eu sou favorável, ele pode trazer coisas muito boas para o país, mas ele tem alguns riscos para a nossa economia que precisam ser melhor debatidos. Orlando Merluzzi, obrigado pela participação, executivo de negócios, falando um pouco a respeito desse projeto de lei aí da compra de terras aqui no Brasil por estrangeiros. Tema sempre polêmico, mas que pode trazer recursos, investimentos importantes para o país, mas tem que ter regra, claro, para garantir aqui a produção do que é importante também no consumo interno nacional. Bom, se você quiser rever essas e outras entrevistas que a gente exibe aqui no Agricultura BR, está tudo disponível para você lá na nossa página no YouTube, tá? Procure lá, Canal do Boi, está tudo lá à sua disposição. Vou para mais um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu estou de volta. Como forma de incentivar a agricultura familiar, um importante município do Médio Norte de Mato Grosso, a cidade de Lucas do Rio Verde, inaugurou um mercado para o produtor. Quem nos conta essa história é o Valdir Pacheco. Um espaço amplo e organizado com o objetivo de proporcionar à população do município de Lucas do Rio Verde, distante 330 quilômetros de Cuiabá, um novo local para lazer e compras e para beneficiar as famílias da agricultura familiar. Com esta proposta, a prefeitura do município inaugurou o Mercado do Produtor. A solenidade contou com a presença da população luverdense, autoridades, lideranças, empresários e representantes de entidades e instituições. Ao todo, são 1.842 metros quadrados, contendo 60 boxes como esse daqui, onde o agricultor familiar luverdense poderá vender os seus produtos. Para o secretário da Agricultura Municipal, esta obra vai ficar na história do município. Os nossos feirantes terão um pouco mais de dignidade em trabalhar num prédio amplo, moderno, confortável, com vários banheiros higiênicos e principalmente o dinheiro que esses feirantes ganham aqui, com o negócio deles, acaba ficando aqui na nossa cidade. Eles são todos daqui. Então isso aqui é distribuído no nosso próprio comércio, então toda a sociedade ganha com um negócio desse aqui. Lucas do Rio Verde já faz muito tempo que tem o seu selo de qualidade para os produtos aqui, produzidos aqui em Lucas. Agora com o SUSAF, é um selo do estado do Mato Grosso que vai permitir os nossos feirantes, a agricultura familiar, comercializar os seus produtos em todo o estado. Isso é muito importante. Nós temos que incentivar a agricultura familiar, porque o que eles precisam mesmo é de incentivo, mas também ter condições financeiras, de poder ter uma vida digna, de poder colocar os seus filhos na faculdade, comprar o seu carro, e para isso ele precisa produzir bem, com qualidade, com custo baixo e poder comercializar os seus produtos. Ficou muito bom, legal e tá bom trabalhar, muito bom mesmo. E agora é só trabalhar, né? Casa nova é melhor para trabalhar ainda. Caprichar mais e não deixar faltar produto, né? Fazer salame e produzir mais. É isso aí. A gente entrou agora na feira, né? A gente não trabalhava antes na feira, mas é uma oportunidade para a gente expor os nossos produtos, né? Já entra com uma estrutura boa, tudo muito limpo, né? Com a vigilância sanitária, tá tudo certinho.
Eles deram bastante treinamento para o pessoal, então está todo mundo preparado para receber aqui. E também a qualidade de agora que a gente vai ter aqui, né, do espaço, né? Tanto a descarga como o fluxo do pessoal aqui para comprar, ficou muito legal. Eu não é muito tempo de feira antes na barraca, né? Mas tipo, eu faz 2 anos. Mas eu já peguei chuva bastante, né? Naquela época ali sofreu um pouquinho de baixo, né? Tem colega que sofreu bem mais, né? Que estava muito tempo antes. Agora nós estamos tranquilos. Temos um abençoado. De Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, eu estou de volta só para me despedir de você, agradecer demais a sua companhia e dizer que mais informações sobre a programação do Canal do Boi e também outras informações do agronegócio você tem acessando o nosso portal sba1.com. Uma abençoada tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.